E mais de 500 mil pessoas já receberam a vacina contra a gripe aqui na capital. Isso corresponde a 20% do total de pessoas que a Secretaria Municipal da Saúde pretende vacinar neste ano. A campanha começou faz 2 semanas e vai até o dia 26 desse mês. E hoje, inclusive, começa a terceira fase da vacinação. A gente lembra que a campanha está acontecendo assim, por etapas. Agora, as vacinas estão disponíveis também para pacientes que têm 2 ou mais doenças ao mesmo tempo e também para quem tem doença crônica. E hoje a gente vai falar aqui sobre a importância das campanhas de vacinação contra a gripe, principalmente nessa época do outono, com o Jamal Sobiazan, que ele é otorrinolaringologista. Doutor Jamal, obrigado por ter vindo conversar aqui com a gente. Uma boa tarde. Muito obrigado, boa tarde, pessoal. Vamos começar pela pergunta que eu acho que é a que mais assombra as pessoas, que as pessoas têm mais dúvida. A vacina da gripe é segura? Muita gente tem medo de tomar a vacina e também ficar doente, depois isso acontece? Não há dúvida nenhuma que a vacina da gripe é segura, ela é importante não só para a população, como para evitar com que a pessoa que já tem a gripe complique com, inclusive, óbito. Então, gripe não é uma doença simples. A vacina é muito segura, deve ser respeitado o calendário e as pessoas têm que se vacinar. Ficou o alerta aí para todo mundo. Então, que bom, assim. Mas é normal? Você toma vacina, tem aquela febrinha, eu ouço isso de muita gente. É normal você ter alguns efeitos depois da vacina? E em que ponto alguns sintomas deixam de ser esperados, deixam de ser normais? As pessoas não têm reações sempre iguais, então muitas vezes o indivíduo ele pode ter um pouquinho de febre, um pouquinho de dor local, um pouquinho de indisposição, mas fica o alerta, a vacina não gera gripe, a vacina não causa gripe. A vacina é feita de um vírus inativado, então os efeitos até podem acontecer, mas são efeitos passageiros. Isso não deve impedir de forma nenhuma a vacinação. A gente falou aí da terceira fase, então pessoas com 2 ou mais doenças combinadas, também pessoas que têm doenças crônicas agora vão poder tomar, mas quem não pode tomar essa vacina? Somente quem tem a alergia grave ao ovo de galinha. Mesmo esses indivíduos, eles devem ser monitorados e, se estiverem num grupo de risco, podem até procurar o serviço de saúde para que a vacina seja dada dentro de uma estruturação de prevenção. Então, somente vacina é contraindicada em quem tem alergia grave a ovo de galinha. Agora, as crianças também fazem parte desse calendário e muitas vezes as crianças ainda não sabem que tem essa alergia ao ovo, né, ovo de galinha. Vamos supor que não saiba e tome a vacina e aí sim fica sabendo. Tem algum jeito de contornar essa situação? O que pode acontecer? Essa situação pode mesmo acontecer, porque, como você bem disse, às vezes a pessoa não sabe se tem ou não tem essa alergia. Mas, de qualquer forma, os centros de saúde estão capacitados a fazer os primeiros atendimentos em caso de qualquer tipo de reação. E esse tipo de reação é observado durante 30 minutos após a vacinação. Mas isso, de qualquer forma, não impede. Deve sim ser tomada a vacina da gripe. Agora, eu falei ali da importância, né? No início eu falei da importância de começar essa campanha no outono. A gente sabe que é mais normal gripar no inverno, mas por que começar essa campanha já agora? É para dar o tempo, né, da vacina fazer o efeito? Tem mais algum motivo? A vacina leva por volta de 15 a 21 dias para fazer o seu efeito pleno de imunização. Os anticorpos demoram um pouco para o corpo produzir. E nós sabemos, pelo histórico da curva da gripe em 2016, o pico começou mais ou menos em abril até julho. Então, exatamente agora é hora de vacinar. E este ano de 2017, o Ministério da Saúde antecipou a vacina da gripe, uma medida muito positiva para que, quando nós tivermos o pico da gripe, essas pessoas já estejam protegidas. Na próxima semana começa uma outra etapa da vacinação, que é uma novidade, inclusive, que são os professores de rede pública e da rede privada também. Qual que é a importância de incluir esse grupo no calendário? Essa é uma inovação do Ministério da Saúde muito nobre, porque a partir deste ano realmente é a primeira vez que os professores, tanto de rede pública quanto privada, têm direito gratuitamente, então, à vacinação pelo SUS. Essas professoras, os professores, eles têm muito contato com crianças. As crianças, elas acabam
tossindo, acabam eliminando secreções, os ambientes são fechados, o vírus tende a circular. Então, essa é uma medida muito nobre e o governo vai proteger, sim, essas professoras. E protegendo as professoras, Gabriela, o que vai acontecer? Se elas não pegarem gripe, também não vai passar para as crianças. Então, é muito importante que as professoras se vacinem. Agora, vamos falar da gripe especificamente, da doença, aquela famosa pergunta que a gente ainda se confunde, qual que é a diferença de gripe e resfriado? O resfriado, ele é uma situação mais local. A gente costuma até brincar e falar assim, é um resfriadinho, né? Então, um pouquinho de coriza, um pouquinho de dor de garganta, um pouquinho de tosse. Não costuma dar febre, se der febre, é febre baixinha, rápida, não tem mal-estar. Agora, a gripe, gente, pode ser muito grave, porque a gripe dá intenso mal-estar, alterações de voz, nariz entupido, dor de garganta, dor inclusive nas articulações, dores musculares e um alerta muito grande à população. As faixas etárias de crianças muito pequenas e os idosos acima de 60 anos muitas vezes complicam com pneumonia sem febre. Não apresentou febre, mas já vai direto para a complicação, isso é normal? Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Está aí o alerta, então não espere a febre acontecer para achar que é uma complicação. Os indivíduos até os 5 anos e acima de 60 anos, se estiverem gripados, devem procurar então o serviço de saúde. Falando em complicações, a pneumonia é a mais conhecida. Quando você já pode identificar que pode estar caminhando para uma pneumonia e quais as outras complicações que podem acontecer? Nas crianças pequenas e nos idosos, a principal manifestação da pneumonia é tosse e mal-estar e abatimento. Então, o idoso ele fica quietinho, sentado, não quer conversar, não quer comer, não quer tomar água. A criança também para de se alimentar. Então, esses são os principais sintomas nessas duas faixas etárias. Mas o mais comum, então, são indivíduos que têm mal-estar intenso, tosse com secreção, catarro amarelo, esverdeado, sai sangue às vezes na tosse, Gabriela. As pessoas têm febre muito alta e uma característica muito importante, a febre é persistente. Ou seja, a pessoa tem a febre, toma remédio, não abaixa. E se abaixar, assim que passar o efeito da medicação, já sobe a febre de novo. Então, indivíduos que tiverem mal-estar, tosse, febre persistente, secreção, cansaço, falta de ar, devem então procurar o serviço de saúde. Correr, né, para o serviço de saúde. Correr. Agora, vamos falar das pessoas que não estão contempladas pelo calendário das vacinas. Elas devem procurar, por exemplo, serviços particulares para se vacinar? É uma dica ou não precisa? As pessoas não precisam se preocupar com isso. E vamos falar daqui também, tem uma diferença entre as vacinas, né? A vacina que é oferecida no setor público e em algumas clínicas particulares. Exatamente. Todos têm que se vacinar. É óbvio, gente, o Ministério da Saúde não consegue vacinar toda a população brasileira. Nós temos que escolher um grupo de risco maior. Mas todos os indivíduos têm que se vacinar, procurar a rede privada para se vacinar, porque a vacina da gripe evita em até 75% os óbitos de complicação da gripe. Então, a mortalidade da gripe diminui drasticamente para os indivíduos vacinados. Tem que se vacinar. Agora, o Ministério da Saúde disponibiliza a vacina trivalente e a rede particular tem a tetravalente. Gente, o Ministério da Saúde sabe o que está fazendo. Em termos populacionais, a vacina trivalente é o suficiente para a sua proteção. Bacana, fica aí o alerta, ficam essas informações importantíssimas. Muito obrigado por ter vindo conversar aqui com a gente, doutor Jamal. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado, aproveitem as dicas.